Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Tatiana Sampaio. Para mim é um prazer e uma alegria ter você aqui comigo nessa jornada que estamos fazendo pelo inferno, purgatório até o paraíso, com Dante, Virgílio e Beatriz, né? Que é a obra da Divina Comédia. Para mim é uma alegria, um prazer ter você aqui comigo. Se você tá gostando desse conteúdo, dos vídeos, de tudo aquilo que eu venho apresentando aqui nessa playlist, nessa série, né, a Divina Comédia, então que você possa curtir, comentar, compartilhar, que você possa também se inscrever no meu canal se você não é inscrito e ativar o sininho, porque o próximo vídeo sobre o próximo canto, nós que estamos hoje aqui no 25, no canto 25 hoje, próximo canto, né, você será notificado e você terá acesso então ao conteúdo. E também dá essa força aqui pro canal, porque quanto mais você curte, mais você comenta, mais você compartilha, mais o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante, é interessante, é relevante e vai oferecer para muitas e mais pessoas, ok? Então, curtiu, comentou, compartilhou, se inscreveu? Beleza, muito obrigado. E aqui então, como sempre, eu trago a introdução do canto, todo o significado, simbolismo, tudo aquilo que está por trás e escondido nas entrelinhas, né, para que a gente possa aprofundar e entender melhor da obra, do canto e daquilo que o autor, o Dante Alighieri, está querendo expressar nesse canto. Claro que trazendo de tudo isso uma reflexão. Estamos falando de pecado, de decisões, de escolhas, suas consequências, pecado e virtude, né? Então, tirando uma lição de tudo isso, junto com Dante, que essa é a grande missão também da Divina Comédia. Dante está aqui vendo e vivendo e passando por todas essas experiências para ele tirar proveito disso, para quando ele volte para a vida normal dele, ele escolha o bom caminho, o caminho verdadeiro, o caminho de virtude, o caminho bom, que no seu final haverá então a recompensa, que é a recompensa dos bem-aventurados, aqueles que foram virtuosos. Então é nesse sentido também que a gente aprofunda nessa obra. Mas agora, chega de conversa e vamos lá para o canto. O canto 25 é bem interessante. Sempre traz a introdução, depois todo o simbolismo e significado que está escondido e aquilo que Dante queria expressar verdadeiramente. Então, e esse canto é quase que como uma continuação do último canto, que é o 24. Estamos ainda na vala dos ladrões, mas agora outro castigo dessa vala, ok? Então vamos lá para a introdução e depois para a explicação do canto. O Inferno, de Dante Alighieri, obra Divina Comédia, canto 25. Diz assim a introdução. Vanifute, depois das negras predições, desafia a Deus pelo que o centauro Caco, todo coberto de serpentes, lhe corre atrás. Dante reconhece entre os danados alguns florentinos que, em Florença, desempenharam funções importantes, aproveitando-se dos dinheiros públicos e descreve suas transformações de homens em serpentes e vice-versa. Lembra que no último canto tinha um ladrão aqui que ele ficou todo constrangido por ser reconhecido por Dante. E ele faz várias previsões, várias profecias sobre o futuro de Dante, que era realmente aquilo que ele estava vivendo na época que ele escreveu a Divina Comédia, que foi o seu exílio. Então, as previsões que ele coloca aqui, feito por Vanifute, pela vergonha e pelo constrangimento de ser pego aqui sendo castigado como ladrão, ele que tinha a fama de ser um homem devasso e violento, mas está aqui pagando pelo pecado de roubo, né, de ladrão, por ser ladrão, né, no caso que ele está pagando pelo crime, pelo pecado de ter roubado uma sacristia, todas as joias de uma sacristia. Então, ele constrangido por ser pego como um ladrão aqui, sendo castigado eternamente, ele faz como que uma profecia, como uma maldição para o futuro de Dante, né? E ele é totalmente orgulhoso nesse sentido. E no final daquelas previsões, daquelas profecias, então ele levanta o dedo do meio lá para o céu, né? Em direção ao céu, e realmente blasfema contra Deus, falando que, né, para aquele lugar, né, porque ele não estava nem aí, porque ele estava passando, ou seja, continuava orgulhoso.
E por causa desse ato, né, de blasfêmia, de rebeldia, de orgulho, apesar do castigo não ter aprendido a lição, né? Então ele pega e é acometido ali por Caco, que daí Virgílio explica para Dante quem é Caco. Caco aqui ele aparece como um centauro. Ele é o centauro que é irmão dos centauros que representam o sétimo círculo, ok? Porque nós estamos aqui então no oitavo círculo, com todos os seus 10 subcírculos, que são as valas destinado ali para cada pecado e para cada categoria e com castigos distintos, ok? Só que Caco, na mitologia grega, foi um gigante semi-humano. E ele também faz parte ali das histórias, das aventuras de Hércules, né? Ele foi morto por Hércules por ter roubado algumas cabeças de gado de Hércules. E aqui diz, Virgílio faz essa referência aqui, bem explicitamente no canto. Ele era filho de Vulcano também. Então persegue esse blasfemo, esse orgulhoso, esse ladrão, que apesar de tudo que ele está vivendo ali, ele ainda não aprendeu a lição e continua com seu orgulho. Aí Dante até fala assim, eu pensei que de todos os orgulhosos, né, contra Deus, eu já tinha visto o pior, que era aquele cara, aquele homem que estava subindo lá o muro de Tebas e blasfemou, né, e foi morto por um raio. Enquanto subia, tentava atingir ali a cidade pelos muros, né? Ele fala, estava enganado porque eu achei um mais orgulhoso ainda, né? Porque ele mostra até o dedo do meio. Aparece Centauro, o Caco, com um dragão, né, no seu ombro, cuspindo fogo e todo cheio de serpentes. Nós sabemos aqui que é a vala dos ladrões e os ladrões são castigados por serpentes e répteis. E é isso que o canto 25 traz pra gente, de diferente. Numa mesma categoria de pecados. Porque aqui aparecem répteis com 4 patas, 6 patas. Ele fala assim, serpentes com patas. Eu acho que é mais pro dragão, né? Aqueles dragões, principalmente aqueles dragões lá orientais, que eles têm patas. Eles são umas cobras, mas eles têm patas, né? São serpentes, mas têm patas. E esses dragões, então, sobem, esses répteis sobem neles e mordem o rosto deles e tudo mais, se agarram nos braços e nas pernas dessas almas. E elas tomam a forma dessas almas também. Uma alma transformada nesses lagartos, ou nesses dragões, ou nesses répteis, eles vão até outras almas e roubam então a forma daquelas almas. Então aquela alma pega a forma daquele réptil e aquele réptil então fica com a forma daquela alma. E assim vice-versa eternamente nesse ciclo, né? E aqui esse castigo é destinado para os pecadores, os ladrões, né, que se aproveitavam, se apropriavam da propriedade dos menos favorecidos. Ou seja, eles enriqueciam da fortuna, da posse, da propriedade alheia. Principalmente os nobres que tiravam vantagem dos mais simples e tomavam aquilo que eles tinham, né? O que acontece aqui? Como eles não tinham esse respeito, essa distinção do que é meu, do que é teu, ou seja, é tudo nosso, então os répteis fazem a mesma coisa. Eles se apropriam dos corpos, das almas, das formas de cada um como bem lhe convém, né? Então, esse é o tormento dentro dessa vala dos ladrões, né? Referente a essa categoria de, então, ladrões, que é um pouquinho diferente. São as pessoas que se apropriam das propriedades das outras, tirando vantagem daquilo que é alheio, né? Então, assim como as serpentes no canto 24 roubavam a forma da alma, esses répteis roubam e vão para outros e roubam e roubam e roubam e se transformam naquele sentido de tanto faz, tanto fez, né? Todo mundo se torna réptil ali. Não tem esse respeito, né? Não tem distinção do que é meu, do que é seu, eles acabam se transformando. Então, os répteis, eles não fazem essa distinção do que é meu, do que é seu, eles simplesmente se apropriam
né, da forma das almas ali e gera esse terror, né, terrível das almas. E esse é o castigo. Porque essas pessoas também, esses ladrões, não faziam distinção, nem respeitavam o que era meu, o que era seu, e sempre se apropriavam daquilo que era alheio, tendo que nesse quesito, nesse canto mais voltado para os nobres que roubavam, se apropriavam, se enriquecendo então da propriedade alheia, principalmente dos menos favorecidos, ok? Então aqui a gente tira essa lição desse canto, né? O quanto que é terrível, né? O sofrimento de um ladrão, ou seja, não ter respeito pelas coisas do próximo, não ter respeito pelo próximo, não ter respeito nesse círculo que é terrível, né? Que é o 7º círculo sobre a fraude, tirava proveito, às vezes, da fragilidade, da inocência, da confiança. Igual aquele pecador lá do canto 24. Todo mundo achava e tinha ele como um violento, depravado, mas ninguém sabia que ele era ladrão. Às vezes as pessoas fazem isso, as pessoas roubam, as pessoas tiram proveito, as pessoas enganam, as pessoas trapaceiam e acha que ninguém vai ficar sabendo, que ninguém, né, que nunca vão ser pegos e tudo mais. E alguns até morrem sem ser pegos. Só que, como eu falei, diante dos olhos de Deus, nada passa desapercebido, né? Mais do que temer a lei, a autoridade aqui na terra, né? Mais do que temer ser pego e pagar por um crime aqui na terra, nós precisamos temer aquele que tudo vê, que é Deus, né? E esse pecador, até aqui no inferno, depois de ser castigado, porque não passou desapercebido o pecado dele diante de Deus, ele está sendo castigado aqui, né? Pagando, né? Ou seja, a justiça sendo feita, a justiça divina sendo feita. Mesmo assim, ele não se arrepende, ele não tem remorso, sabe? Ele não tem consciência pesada. Ele mais e mais se sente mais enfurecido, mais injustiçado e blasfema. E é mais e mais orgulhoso contra Deus. E aqui já explicaram no inferno que quanto mais a alma é orgulhosa, apesar de tudo que já está sofrendo, quanto mais é rebelde, quanto mais é orgulhosa, quanto mais se acha, né, a tal e tudo mais, é arrogante, é prepotente, mais são os seus castigos, maiores são os seus castigos. Tanto é que aqui o centauro aparece e corre atrás dele, com certeza, para intensificar, dobrar ali o sofrimento no castigo dele, ok? Então é isso, o canto 25 é isso. É mais rápido, é quase como uma continuação do canto 24, mas traz aqui esse foco, né? Essa direção mais para os nobres que enriqueceram, tirando proveito e se apropriando das coisas alheias, da propriedade alheia, principalmente dos menos favorecidos, né? A gente lembra que naquela época, às vezes a lei não funcionava direito, né? Então, eram, às vezes, propriedades longes umas das outras e tudo mais. Então, era bem precário tudo, né? Estamos falando aqui da época medieval. Então, as pessoas mais poderosas se apropriavam, às vezes, se utilizavam do seu poder para tirar daqueles que já quase não tinham nada, né? Pegando fazenda, pegando casa, pegando criação que eu falo animais, né? E parte da colheita e essas coisas assim, de uma forma bem injusta e indevida. Então, os ricos ficavam cada vez mais ricos e os pobres mais pobres. Mas, por mais que fizeram, e aqui falam dos nobres, literalmente nesse sentido, eles estão recebendo a paga, porque tudo aquilo que a gente planta nessa terra a gente colhe. Mais cedo, mais tarde a gente colhe, né? Ou seja em vida, ou seja depois da morte. Como eu disse e repito, nada passa desapercebido de Deus, e a justiça de Deus é perfeita. Então é isso, o canto 25 é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se você tá gostando, lembra mais uma vez, curta, comenta, compartilha, se inscreva e ativa o sininho, porque logo, logo temos o próximo canto. O canto agora 26, ok? Então eu fico por aqui. Fiquem com Deus, beijo no coração e até o próximo canto. Tchau!